Oi, gente, tudo bom? Beleza? Hoje eu vim falar para vocês sobre função exponencial, né? Dar uma ideia inicial aí, uma noção básica para vocês, tá? Então, o que eu coloquei aqui, ó? Função exponencial é toda função f do tipo f de x igual a a elevado a x, com a maior que zero e a diferente de 1. Então, esse azinho aqui, o número que for no lugar do a aqui, ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. E vocês estão vendo que a variável agora, né, o x aqui, ó, ele está no expoente, daí que vem o nome exponencial, beleza? E para que são usadas as funções exponenciais? Elas são usadas para representar situações de crescimento ou decrescimento muito rápidos. Por exemplo, o crescimento de uma população, o crescimento de uma população de bactérias, desvalorização de um imóvel. E vocês pensam que não, mas a função exponencial está muito pertinho da gente, principalmente esses dias. Vocês estão ouvindo falar muito de coronavírus, né? Por quê? Eu peguei aqui, ó, alguns dados que eu achei nesse site, coronavírus.es.gov.br, que é do Espírito Santo, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, do mês de abril, do dia 1º ao dia 10, a quantidade de casos de pessoas infectadas. Então, reparem, ó, que no dia 1º tinham 177 casos. E no dia 10, já tinham 663. Então, em 10 dias aí, meio que triplicou o número de casos, foi mais que o triplo, né? Então, é um exemplo de uma situação que o crescimento dos dados, o crescimento dos números aqui de casos é muito rápido. Daí a gente fala que é um crescimento exponencial. É uma situação que pode ser representada por uma função exponencial. Se a gente for jogar esses números aqui num gráfico, a curva vai ficar assim, ó. Vocês já viram aí, tô cansada de ver nos jornais, né? Isso é um gráfico de um crescimento exponencial, mas pode ser crescimento ou decrescimento, né? No caso, se estiver acontecendo o decrescimento, o gráfico vai ficar mais ou menos assim, certo? Então, vocês estão ouvindo falar muito aí de coronavírus, e o coronavírus a gente pode citar como uma situação de crescimento exponencial, né? Vamos voltar aqui. Aí vamos voltar aqui para esse exemplo, ó. Vejamos a seguinte situação. A tabela abaixo mostra o número de pessoas infectadas por um certo vírus em certa cidade. Então vamos lá. A quantidade inicial de infectados eram 3, aí depois de um dia tinham 6 pessoas, depois de 2 dias 12, depois de 3 dias 24 e assim vai, né? Aí o que eu quero mostrar para vocês? Presta atenção, no primeiro dia foram 3. Depois de um dia, né? Foram 6. Repare que a gente pode escrever esses 6 como 3 vezes 2. Depois de 2 dias, foram 12. Repare que a gente pode escrever esse 12 como 3 vezes 4. Depois do 24, a gente pode escrever como 3 vezes 8, certo? E ainda mais, ó. O 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, certo? Então, a gente pode escrever isso aqui, ó, como 3 vezes 2 elevado a 1. O 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Então, isso aqui a gente pode escrever como 3 vezes 2 elevado a 2, certo? O 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, a gente pode escrever como 3 vezes 2 elevado a 3. Então, repare o que está acontecendo. Está pegando 3, que era a quantidade inicial, né? Vezes 2 elevado à quantidade de dias que se passaram. Igual aqui ficou elevado a 1, aqui ficou elevado a 2, aqui ficou elevado a 3. Então, essa situação, ela pode ser descrita por essa fórmula aqui, ó. 3 vezes 2 elevado a x, onde o x seria a quantidade de dias passados, certo? Aí, vamos lá.
Peraí, rapidinho. Aí, ó, voltando aqui. Então, a função ficou 3 vezes 2 elevado a x, onde x é a quantidade de dias passados. Então, quantas pessoas estariam infectadas após 10 dias? O x, né, a quantidade de dias que se passaram. Então, o que a gente vai fazer? No lugar do x, a gente vai colocar 10 dias para descobrir quantas pessoas estariam infectadas em 10 dias. Então, vai ficar 3 vezes 2 elevado a 10, certo? Que é a mesma coisa aqui. 3 vezes 2 elevado a 10. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, né? Que vai dar 1024. 3 vezes 1024 vai dar 3072. Então, estariam 3.072 pessoas infectadas. Olha como numa função exponencial o crescimento é muito rápido, certo? Vamos ver outro exemplo aqui. O crescimento de uma população de uma determinada cidade pode ser representado pela função 10.000 vezes 3 elevado a t dividido por 2, em que t representa o tempo em anos. Qual a população dessa cidade em 6 anos? Então, repare que aqui, ó, o expoente é t dividido por 2 e o t representa o tempo em anos. Como ele quer saber a população em 6 anos, o que a gente vai fazer? No lugar do t, a gente vai colocar 6. Então, vai ficar 10.000 vezes 3 elevado, não era t sobre 2? Vai ficar 6 sobre 2. Ah, e quanto que é 6 dividido por 2? É 3, não é? Então, vai ficar 10.000 vezes 3 elevado a 3, certo? Aí, a gente vai resolver primeiro essa potência. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. Tem que relembrar as regrinhas de potenciação, hein? 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Então, vai ser 10.000 vezes 27, que vai dar 270.000 pessoas. Certo? Era isso que tinha para hoje. Se cuidem. Fiquem em casa se puderem. Lave bem as mãos. E estamos juntos. Beijo.